Bom dia ou boa tarde, meritíssima. Peço licença para lhe dizer a palavra. Sou Nivaldo Buzinari. Estou com um processo aí que vai ser julgado pela meritíssima no dia 12/4, às 14h30. Vou ser breve, porque o tempo de vocês são curto. Vou resumir o máximo possível para poder não atrapalhar o andamento do julgamento. Porém, eu preciso voltar lá atrás para que a juíza possa entender a evolução do meu caso. Então eu chegar aqui, como a juíza já deve ter examinado o processo e dizer tudo que está a favor a mim, é muito fácil. Eu chegar aí e dizer assim, a prefeitura não me notificou, a prefeitura sempre teve meu endereço e os carnês do IPTU há mais de 10 anos, ou seja, desde que foi colocado o IPTU nessa região, apesar de sair no nome da Abaco, mas era enviado no meu endereço, na rua Paula Freitas, antigamente 121, agora 41, conforme a prefeitura mudou aqui o número. A prefeitura, por que ela usou o mesmo critério, se antes o lote estava no nome da Abaco, da incorporadora, da imobiliária, mas mesmo assim ela enviava para mim, no meu endereço residencial, que era eu que pagava esse imposto, porque era minha propriedade, porque na hora de enviar a notificação ela não envia para mim? Então tudo isso é muito fácil eu falar a meu favor, né? A lei me faculta, mas vai ter sempre um ponto de interrogação. Mas será que a outra coisa que eu poderia falar, eu só fiquei sabendo dessa dívida numa sexta-feira, que foi como de fato aconteceu. Eu recebi um telefonema aqui da imobiliária. Quando eu atendi o telefone, falou: seu Nivaldo, estava correndo um processo no terreno do senhor, só que nós ficamos recorrendo porque estava no nosso nome e agora a gente perdeu. Era uma sexta-feira e ele me disse que eu tinha até a próxima segunda para pagar R$ 5.147. Veja bem, então, tudo isso é fácil eu falar aqui. Agora, a grande pergunta que a meritíssima pode fazer: mas será que se a notificação chegasse para ele, ele iria fazer a correção? Ele iria limpar esse lote? Então, para isso eu preciso voltar lá atrás, porque o que vai contar mais é o meu histórico como cidadão. Eu estou com 57 anos, nunca tive um processo na justiça que pudesse trazer danos à sociedade de modo geral. Vou falar resumido para adiantar, pode pesquisar aí. Porque agora, com 57 anos, um histórico, porque eu jamais vou comprovar com documento que se a notificação chegasse para mim, eu teria feito a correção, teria limpado esse lote e continuar mantendo ele limpo até agora, conforme eu demonstro enviando foto que eu fiz hoje, dia 24/3/2022. E esse vídeo também, desde que a juíza aceite minha petição. Então, retornando lá, em 99, eu morava numa área irregular, endereço que moro até hoje. Eu tinha um projeto, fiz um projeto de sair da irregularidade. A única maneira, como a minha renda era baixíssima, era ingressar na fila da Coab. E eu ingressei na fila da Coab na década de 90, aonde eu volto. Eu quero construir um histórico como cidadão, porque a juíza não vai ter um documento documental, mas pode ter uma noção intuitiva do cidadão, que pelo meu histórico pode ter alguma coisa que levaria a eu limpar esse lote. Então, sendo breve, acessei na fila da Coab nos anos 90. Em 99, como consta aí no documento de compra e venda ou de promessa de uso do solo, tudo especificadinho, valor das parcelas, pago em 120 prestações, 10 anos. Começou esse processo. A Coab nos chamou, o pessoal que estava todo classificado, chamaram lá na Coab, deram uma palestra, depois lotaram 3 ônibus para levar no loteamento Vitória Régio, que fica ali perto da Vila Verde, Tatuquara, cidade industrial, ali perto do rodovia do Xisto. Olha, eu que tinha um projeto de comprar uma casinha da Coab para me sair da irregularidade. Só que os meus projetos começou a
Aí água abaixo, a partir daí, a Coab falou, ó, a partir de agora, a Coab não está tendo mais, atendendo a demanda, não tem condições financeiras mais de manter a Coab, ela vai deixar de existir num curto prazo de tempo, e nós estamos passando vocês para a iniciativa privada, passou nós todos para a Abaco. Talvez isso não seja um caso determinante. O que é determinante é que eu queria conseguir uma casinha. No final, eles conseguiram vender um lote para nós, fora da nossa realidade financeira, porque todo mundo que estava naquela fila era pessoas de baixa renda. E a partir daquele momento, ao invés da gente entrar numa casinha, ter sim as prestações para pagar, mas morando na casa, a gente adquiriu um terreno com a despesa de 10 anos, para pagar em 10 anos fora da nossa realidade. Como eu, no meu caso, decidi por aceitar a comprar o terreno. Para resumir, paguei sem atrasar uma prestação dentro da minha dificuldade, da minha família. Então o que eu quero argumentar com isso? Que eu estava em um planejamento para baixa renda, acabaram nos repassando por um custo bem maior, fora da nossa realidade. Depois desses 10 anos, eu não teria condições de construir. E esses lotes, o dia que eu fiz a inscrição, o meu irmão fez na mesma hora. Ou seja, saiu um para mim e um para ele ali já anexo. Mas o meu irmão, com o projeto de ir embora para o exterior, vendeu dele para um cunhado meu. Esse cunhado meu, após em 2009, 2010, nós terminamos de pagar o lote. Em 2012, ele me fez uma proposta de pai para filho. Eu que não tinha onde cair morto. Falou, Nivaldo, eu tenho uma reservinha no banco. O que você acha de a gente começar uma obra ali? Ao invés de fazer uma obra individual em cada lote, usar os 2 lotes para fazer uma obra um pouquinho maior. E nós vamos fazer só no final de semana essa obra. Porque eu tinha o meu emprego para cuidar da minha família, e ele tinha o dele, de segunda a sexta. Nós não poderíamos pagar, o que ele argumentou? Esse pouquinho de dinheiro que eu tenho, como que a gente vai fazer só no final de semana? Vai demorar a terminar essa obra. Tanto é verdade que ficamos 8 anos trabalhando lá. Ou seja, com pouco dinheiro, a mão de obra nossa, nós vamos fazendo devagarinho, e eu vou ganhando mais. Ele teve um salário razoável, né? Calculado em cima do meu, fazendo referência do meu, sempre sobrava um pouco para ele. Nós vamos fazendo no final de semana, eu vou ganhando mais dinheiro, ou seja, com a mão de obra nossa, sendo que a gente contratar um profissional para fazer, esse profissional tem que fazer rápido. Ele vai trabalhar todos os dias na obra, porque ele precisa ter a família dele, e nós não vamos ter condições nem de comprar o material, muito menos juntando os dois, material e mão de obra. Então foi um projeto que a gente fez bem alinhavado. Como funcionou bem, de 2012 aproximadamente até 2018, 8 anos não, reparo, 5 anos trabalhando Meritíssima, sábado, domingo e feriado, ainda com precedente. O meu cunhado e eu trabalhava de segunda a sexta em nosso serviço, sábado, domingo e feriado lá. De uns tempos para frente, a empresa dele começou a trabalhar sábado até meio-dia, que é a Metrosul de Curitiba. Ele está lá até hoje, ali em frente ao Carrefour da Marechal Floriano, no bairro ali do... Me foge o nome do bairro aqui. Tá, mas é na Metrosul. E começou a trabalhar sábado até meio-dia, dificultando mais o nosso projeto. Eu ia sábado de manhã e ele chegava lá depois do almoço. Resumindo, para não tomar tanto tempo, depois de 5 anos, nós não com dois itens veio a dificultar ainda mais o nosso projeto. Então o meu cunhado tinha falado para mim, olha, nós fazemos uma abrinha um pouquinho maior, que dá para alugar por uma igreja, um mercadinho, depois com o dinheiro do aluguel você me paga a sua parte dos materiais, porque a mão de obra estava correndo junto, sendo que ele pagava até os almoços para mim. O almoço de todos os finais de semana ele pagava para mim. Então realmente eu devo um favor imenso para esse cunhado meu, ele tem sido um pai para mim. Então tá. Aí o meu cunhado não aguentou mais, porque sem folga, eu ainda trabalhava por conta. Eu podia tirar uma segunda-feira de folga. Ele
saía do serviço no sábado, ia para a obra, segunda-feira ele estava de novo lá na Metrosul às 7 da manhã. Ele não aguentou por 2 motivos. Estresse demais, cansaço mais mental do que físico. Também ele teria razão para ter cansaço físico, mas ele é um cara muito forte, com muito preparo emocional, acabava não se cansando. O problema dele era um cansaço mental, quase que um estresse, uma depressão. Ele falou: Animal, eu não aguento. Desculpa, Animal é o meu apelido. Meu nome é Nivaldo. Mas ele sempre me referia aos meus amigos por esse apelido. Eu não aguento mais. Você quer tocar a obra sozinho, você toca. Aí chegou no ponto que eu fui avaliar e falei: puxa, mas o cara já está pagando a minha... só estou dando a mão de obra aqui. Ele já está dando um material para fazer uma obra que é dele e que é minha. E eu não tenho condições, sozinho. Eu vou ter que vir aqui todos os dias. Eu não tenho condições de comprar nenhum material. Ele teria que continuar pagando para mim, dar o material e pagando minha mão de obra, senão eu não conseguiria viver. Aí eu pensei: vai ser uma humilhação total. Como que um cidadão, além de tudo que ele está fazendo, ainda ele vai ter que me pagar para me fazer uma coisa que eu tenho 50% é meu? Aí realmente a gente parou de fazer essa obra. O nosso projeto acabou dificultando ainda mais. Aí chegou no pé que chegou agora, como eu digo. Já o país entrou também, o outro motivo é que a nossa economia em 2017, 2018 estava entrando em decadência, e também o cansaço físico do meu cunhado, tudo isso não foi mais possível e nós tivemos que parar a obra. Mas eu teria a responsabilidade de manter aquilo limpo, isso eu sei. Então, por isso que eu conto tudo isso. Todas essas coisas que eu estou metido hoje, essa confusão financeira, essa dificuldade, nunca foi por falta de esforço meu, nunca foi por falta de ser honesto, de tentar fazer a coisa certa, de tentar não estar na irregularidade. Agora a prefeitura, que não me deu a casinha na hora que eu precisei, e me deu uma despesa um pouco maior. A prefeitura que o lote sujo que eu não limpei por dificuldade financeira, não quero justificar nada, que também não limpou essa obra. Que repassou a notificação que ela sempre passava o carnê do IPTU no meu endereço, mas na época que ela devia passar para mim a notificação, ela passou para Abaco, para imobiliária. Eu que já não transferi esse lote para o meu nome por dificuldade financeira. Por quê? A meritíssima sabe que tem o TAR IPDI para pagar quando você vai transferir qualquer propriedade para fazer uma transferência. Eu somei o IPDI era de 3% do valor da propriedade. Eu não teria condições de pagar esse IPDI, né? Que é o Imposto sobre Transmissão de Bem. Na verdade é ITBI, não é IPDI. ITBI, Imposto de Transmissão de Bem. Inviabilizou eu transferir por meu nome. Eu quitei esse lote, eu paguei em 10 anos. E a minha dificuldade é muito grande. Então, na hora de enviar essa notificação, ela tendo todo o meu cadastro, me conhecendo a minha vida, o meu endereço, não me enviou. Essa imobiliária também não me repassou essa notificação. Recorreu. Eles poderiam recorrer, sim, isso é plausível, né? Fazendo uma coisa que era obrigação minha. Mas paralelamente me comunicar: seu Nivaldo, está correndo um processo que contra o senhor ainda não está penalizado, está em tempo, o senhor vai lá limpa essa propriedade porque o senhor vai deixar de acontecer um grande problema contra o senhor. Não, ela só fez isso no dia que perdeu. Numa sexta-feira, recebi um telefone da Abaco, uma pessoa lá de dentro me falou: seu Nivaldo, aconteceu isso, 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 e agora nós perdemos, está condenado a pagar isso. Era numa sexta-feira, sexta-feira às 6 horas da tarde, eu teria na próxima segunda já, 2 dias depois, para pagar essa multa de R$ 5.747. Sendo que eu não teria isso mesmo que fosse avisado qualquer tempo antes, dentro da minha dificuldade. Agora a prefeitura, que tem a obrigação de promover o bem social do seu povo, num tempo de pandemia, onde o próprio poder público, federal, estadual, municipal, enviando pela mídia que você não poderia sair de casa, ou seja, impossibilitado de produzir renda. Mas no contraponto, na via ao contrário, enviava a conta para você pagar. Só pelo fato dela ser irregular já é um motivo para eu ter esse perdão. O motivo da pandemia veio ainda
agravar mais a situação. Eu acho que não só eu, mas a Justiça, lá o Senado Federal, Câmara dos Deputados, não deveria deixar a critério de cada Câmara de Vereador votar esse projeto, não. A partir do momento que fosse votado lá no Congresso, leis federais, dizendo que todo o processo que tivesse correndo nessa pandemia contra cidadão que não tivesse renda para pagar, teria que não anular o processo, mas dar um perdão a essas pessoas, principalmente essas pessoas que cometeram o crime de pequeno leso, de leso à sociedade. Nós temos pessoas, eu acho que não é bom a gente tocar em nome de outros processos que tem. Vamos me ater ao meu caso aqui, né, juíza? Eu me sinto extremamente, não só eu, como tem muitas pessoas ali extremamente lesadas nesse momento de pandemia. Sabendo que essas pessoas estão condenando, eles estão me condenando eu perder a minha propriedade, porque na prática o que vai acontecer? A prefeitura que não me deu a casinha, que era uma obrigação dela promover ação social, me deu uma conta muito maior, não me mandou a notificação quando deveria mandar para mim, não limpou o lote, ou seja, com uma canetada agora ela me condena. O que vai acontecer na prática? Se eu for condenado a pagar essa multa, eu sequer vou conseguir vender essa propriedade, porque vai ter uma conta atrelada a essa propriedade. Quem vai emprestar para mim? Nem eu vou correr atrás de me emprestar um dinheiro que eu não tenho condições de pagar, para supostamente pagar essa dívida irregular, injusta, para me vender essa propriedade, para me poder cuidar da minha família, porque eu tenho outras contas atrasadas. Eu não vou, se eu falar toda a dificuldade que eu tenho aqui, meritíssima, eu vou inviabilizar essa audiência, eu vou atrasar ainda mais, né? A gente sabe que vocês estão atarefados aí. Se a prefeitura fizesse a coisa certa, esse processo não estaria aí. Então, por que eu conto esse histórico para a meritíssima? Para a meritíssima saber que eu não provo com documento, mas eu tenho uma linha de conduta na minha vida que vem a corroborar que intuitivamente eu teria limpado esse lote se eu tivesse sido notificado na hora certa. Isso foi o intuito de eu buscar lá atrás, para que a meritíssima veja a progressão disso, progressão do cidadão, da pessoa, das coisas, como elas aconteceram. Eu peço perdão. Eu preciso dessa oportunidade para que o meu lote fique limpo, sem despesa. O meu grande sonho já vai ficar para trás. O meu sonho é terminar essa obra conforme o meu cunhado me propôs lá atrás, me ajudou na medida que ele pôde, agradeço muito. E depois alugar isso, pagar a minha parte e construir uma renda para minha família e para minha velhice. Mas não sendo possível, vou ter que priorizar. Eu teria que vender esse lote, negociar as dívidas que eu tenho em função que eu adquiri, em função da pandemia. Se a juíza buscar o meu nome no mercado, vai ver que de 2019, desde que eu nasci, eu nunca deixei de pagar uma conta, nunca deixei de cumprir com meus compromissos como cidadão, nunca pesei nada sobre a sociedade, sempre vivi do meu suor com muita responsabilidade. E agora essa mesma prefeitura, que não me promoveu socialmente, nem eu e muitos cidadãos, com uma canetada, fica com o meu lote que eu paguei suadamente, novamente, totalmente de maneira irregular e arbitrária. Muito obrigado por dar a oportunidade de ver e ouvir, de assistir esse vídeo, para que eu possa estar aqui fazendo, não provando com um documento, mas dando a possibilidade para que a meritíssima tenha uma intuição do que é o cidadão Nivaldo Buzinari com esse meu depoimento e sendo provado com documento, com carnê de PTU aí, a capa do carnê no processo, anexado ao processo. E muito obrigado por me dar a oportunidade de me defender. Tenha um bom dia ou uma boa tarde.